Oi, nativa, eu sou a Karine e vou contar a minha história e do amor da minha vida. Eu conheci o Bruno quando eu comecei uma obra na casa dos meus pais. Eu ainda morava com eles e precisava de uns serviços avulsos, como carregar tijolos e areia. E um vizinho me indicou esse rapaz. Quando minha areia chegou, eu fiquei preocupada, pois ele não chegava. Por volta de quase 10 da noite, ele apareceu. Oi, boa noite. Eu sou o Bruno, tudo bem? Vim pro serviço. Oi, Bruno. Demorou? Eu achei que você nem vinha mais. Eu sei. É que eu tava vendendo as minhas mercadorias, tava aqui, tava ali, foi uma correria. Me desculpa o atraso, desculpa mesmo. Imagina, ainda bem que você veio, porque olha, tá armando uma chuva e essa areia precisa sair daqui, senão, nossa. Eu fiquei impressionada com a disposição do Bruno pro serviço. Mesmo aquela hora da noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, ele carregou toda a minha areia. Levou quase 2 horas. E eu fiquei ali, observando ele trabalhar, mas sem interesse nenhum. Dias e dias se passaram e eu comecei a ver mais aquele rapaz, pois ele passou a frequentar a minha rua, vendendo verduras e legumes para minha mãe, que tinha um restaurante, e também para toda a vizinhança. Como eu precisei de ajuda com outros serviços, contratei ele novamente. Eu sempre fazia companhia enquanto ele trabalhava, e então nós começamos a conversar bastante. O Bruno é totalmente diferente de mim em questão de estudo, comportamento e vivência familiar. Por exemplo, a história dele não é muito bonita. Ele teve problemas com drogas, a irmã também, perdeu a avó, que era como uma mãe para ele, em uma situação difícil. E cada vez que eu sabia mais sobre ele, eu sentia uma compaixão, sabe? Me dava uma vontade de ajudá-lo de alguma forma. Nós acabamos ficando ainda mais próximos quando o pedreiro que trabalhava lá em casa precisou de um ajudante e eu indiquei o Bruno. Todos os dias nós conversávamos e eu comecei a reparar mais nele. Quando o serviço terminava, ele ia tomar banho e aparecia todo cheiroso e arrumado. Eu reparava, sim, mas não me imaginava com ele por conta das nossas diferenças. Até que o Bruno brigou com a irmã e ela o expulsou de casa. Então decidi ajudar e consegui um lugar para ele ficar em uma comunidade onde eu era voluntária. Um dia estávamos lá sozinhos conversando e ele tomou a iniciativa e me beijou. Nos beijamos e acabamos ficando juntos. Foi muito bom. Só que eu fiquei meio receosa, pois não era do meu padrão ficar assim, mas foi mais forte do que eu. Depois disso, o Bruno sempre insistia para ficarmos juntos outras vezes. E eu acabava não resistindo. Quando vi, já estávamos nos encontrando todos os dias. Nessa altura, ele já não trabalhava mais na minha casa e tinha alugado um lugar para morar, até ajeitar as coisas na casa dele. Ali, nós vivemos momentos maravilhosos juntos. Mas eu não queria assumir esse relacionamento. O Bruno era muito imaturo. Além disso, a minha família não aceitava que eu me relacionasse com ele. Ficamos assim nessa situação por um tempo, até que eu decidi assumir e oficializar que estávamos namorando. A família dele gostava muito de mim, sempre me tratavam bem. Não posso dizer o mesmo da minha. Eles sempre julgaram o Bruno. Por causa das nossas diferenças sociais e também pelo passado dele com as drogas. Mas nada disso importava para mim. Eu encarei o mundo por ele, e ele sempre fazendo tudo por mim. Passamos por momentos delicados, crises normais como qualquer relacionamento, mas nada atrapalhou nosso amor. No ano passado estávamos melhor que tudo. Viajamos bastante, nos amamos muito, e foi quando eu tive ainda mais certeza dos meus sentimentos por ele. O Bruno estava trabalhando no interior e passamos a nos encontrar só de 15 em 15 dias. E foi em uma dessas nossas despedidas que, pela primeira vez na minha vida, eu chorei de saudade e felicidade. Tchau, meu amor. Te amo, hein? Tchau. Tchau, meu amor. Eu vou morrer de saudades, viu? Também te amo. Estava tudo tão maravilhoso entre nós que eu não queria ficar aqueles 15 dias longe dele. E foi nessa mesma época que decidimos nos casar.
Ele sempre me pedia, na verdade. Eu não tive um pedido oficial e planejado. E tudo bem, porque eu nunca fui assim exigente e romântica. Nós decidimos nos casar numa conversa e começamos logo com os preparativos, porque o serviço do Bruno no interior estava acabando. Ele veio para a cidade, arrumou trabalho por aqui e começamos a organizar o chá de panela e o casamento. A casa para ser alugada estava em trâmite de imobiliária. O dinheiro para o calção do aluguel separado. Alguns móveis já comprados, buffet, salão de festas, decoração e até o meu vestido de noiva, estava tudo pronto. Peguei as nossas alianças no dia 26 de novembro e no dia 4 de dezembro nós fomos em uma confraternização do meu trabalho, gravamos um vídeo dançando forró e nos divertimos tanto. Era assim que nós éramos, felizes. Passamos por altos e baixos, mas sempre unidos e nos amando. Quando nos amávamos, era tão perfeito. Era como se duas almas gêmeas se encontrassem. Ele me tratava como uma mulher deve ser tratada. E eu o respeitava e dava o lugar que o homem deve ter. Tínhamos a mesma fé. Buscávamos juntos a presença de Deus. E eu sempre pedia para o Bruno confiar em mim em relação aos problemas que ele tinha. Quaisquer que fossem. Mas ele não confiou. E no dia 6 de dezembro, marcamos de nos encontrar para resolver o último passo de aluguel da nossa casa. Saí mais cedo do trabalho, fiquei no ponto esperando, e ele não chegava. Liguei e o telefone dele estava desligado. Achei muito estranho. Então eu resolvi ir até a casa dele antes de ir para a imobiliária. Passei na minha sogra, que também não sabia onde ele estava. E aí eu segui para onde ele morava, em uma casa inacabada que ele tinha de herança do pai. A porta estava arrombada e com várias bitucas de cigarro pelo chão. Como eu ainda tinha um tempo para chegar no compromisso, eu esperei um pouco, ali dentro. E alguns minutos depois, o Bruno chegou. Eu estava na parte de cima, olhei pela sacada e o vi lá embaixo, mexendo em uma latinha. Ele não tinha me visto. Eu continuei observando e quase não acreditei no que eu vi. O Bruno estava fumando crack. As drogas voltaram para a vida dele. Eu desci correndo e o abracei, mas não era ele que estava ali. Meu amor, eu vou te ajudar. Para com isso. Para com isso, eu tô aqui. Preciso cheirar. Eu tô aqui, Bruno. Eu preciso cheirar pra tirar a onda do crack. Me ajuda, Karine, me ajuda! E eu, sem saber o que fazer, arrumei a droga e fiquei com ele até quase meia-noite, esperando que ele ficasse bem. Mas ele não ficava. E eu precisava ir para minha casa. Minha mãe estava preocupada. E no outro dia, eu tinha que trabalhar. Passei a noite digerindo tudo aquilo. Às 3 da manhã, o Bruno apareceu para dormir lá em casa. Eu o recebi. Fui trabalhar no outro dia e quando voltei para casa, pedi muito o direcionamento de Deus. Pensei muito, busquei pela razão. Voltei nosso relacionamento todo como se fosse uma fita, sabe? Para ver se eu percebia algum ponto, alguma falha. Eu me culpei por não ter tratado tudo como deveria ser tratado. Pois dependência química é uma doença e precisa ser tratada diariamente. Com reuniões, espiritualidade. Mas assim, assíduo mesmo. Ou em alguns casos, com medicamentos. Só agora eu me dei conta disso. No dia 7 de dezembro, foi o último dia que eu vi o Bruno. Ele chegou só lá pelas 10 da noite, porque esperou a tal onda da droga passar. E continuou se drogando no outro dia. Então eu terminei tudo. Bruno, você sabe que eu te amo. Mas eu acho que no estado que você tá, você ama mais a droga do que a mim. E você precisa se tratar.
Eu sempre te perguntei se você estava bem, se estava tudo bem, se você estava se controlando. A gente teria encarado isso tudo junto. Mas não, você sempre dizia que estava bem, estava tudo sob controle. Eu acreditei, eu fui ingênua. Agora, eu te perdi para isso. Eu não sei. Eu só sei que tudo foi desfeito, desmarcado, cancelado. O meu casamento seria amanhã. Sim. Eu e o Bruno iríamos nos casar na igreja e no civil, no dia 11 de fevereiro de 2023. Amanhã. Hoje eu consigo contar tudo porque Deus tem me sustentado e me dado forças. Eu entrei em contato com a família do Bruno para saber como ele está e não tenho boas notícias. Pedi para a mãe dele conversar com ele, tentar convencê-lo de ir se tratar, se internar. Amigos da igreja já foram chamá-lo para ir buscar a força de Deus, mas ele não vai. Mesmo quando está sóbrio, ele não faz a escolha de ir se cuidar. Ele me ligou no Natal, estava tranquilo. Eu vou parar, Karine. Me espera. Por favor, me espera. Sim, te espero. Eu te amo, eu nunca vou tirar você do meu coração. Eu também, Bruno. Obrigado por me esperar. Te amo. Eu também te amo. E foi a última vez que nos falamos. Eu tenho aconselhado ele através da mãe, que graças a Deus me deu essa abertura, mas pedi para ela não contar, que é para ele não mudar só por mim, e sim se curar por ele. Comecei essa nova fase da minha vida sozinha. Não era o que eu sonhava, mas foi o que aconteceu. Eu acabei me mudando para a casa que alugamos porque já tínhamos assinado contrato e, caso desfeito, teríamos que pagar multa e seria pior. Estou passando uns apertos para conseguir me manter, mas vai dar tudo certo. Eu continuo vivendo. Não vou me fechar pro amor. Amo demais o Bruno e mesmo se o meu destino não for com ele e for com outra pessoa, eu sempre vou amá-lo. Oro todos os dias agradecendo, pedindo força, sabedoria e que guie a minha vida. Peço que, se puderem e acreditarem, que por favor peçam um milagre para o Bruno, para a vida dele não se perder para as drogas e nem para o mal. O que vivemos não tem explicação a não ser a vontade de Deus e que nós possamos, quem sabe, um dia terminar essa história. Porque o que passamos vai muito além dessa história que eu acabei de contar. Aconteceu comigo.